A taxa média de desempregados no Brasil foi estimada em 14,4%. São 14 milhões e 400 mil pessoas em busca de trabalho. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Os dados em relação ao trimestre de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 foram divulgados pelo IBGE. E o número é o maior já registrado pela série histórica da PNAD, iniciada em 2012. Sobre a taxa e os impactos na economia e no agronegócio, nós conversamos agora com Hugo Garbi, especialista em economia e finanças empresariais. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa AgroManhã. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês no canal AgroMais. Bem, a taxa de desemprego que nós temos hoje no Brasil, 14 milhões de desempregados, tem uma relação direta com a crise do coronavírus, né? Então, desde 2012, da série histórica, a gente não enfrenta uma taxa de desemprego tão alta. 2006, 2007, 2008, quando foi a maior taxa de emprego no Brasil, dificilmente a gente consegue recuperar. Mas o tema hoje e a discussão hoje em termos de empregabilidade é quando a gente vai conseguir retomar os índices normais, naturais de emprego no Brasil. Alguns economistas, alguns colegas estimam que 2022 a gente já começa a ter uma retomada natural do emprego de forma geral. Falando um pouco do setor de agronegócios, geralmente o agrobusiness, o agronegócio, ele tem uma taxa de desemprego menor. Se a gente analisar só o setor de agronegócios, ela tem uma taxa de desemprego menor que a maioria dos outros setores, serviços, por exemplo, varejo, né? Então, hoje no Brasil, se nós temos 14 milhões de desempregados, se a gente analisasse só o setor de agronegócios, essa taxa cairia praticamente pela metade, por conta da natureza da operação. Então, a gente hoje tem um setor que é considerado essencial, né, que é um setor também que grande parte dos produtores tem condições de exportar, então isso favorece a continuidade da receita e das operações de uma forma geral, mas não significa que não exista um incremento do desemprego no setor do agronegócio, ou seja, houve sim um incremento de 10% a 15% no desemprego, analisando só o setor do agronegócio no Brasil. E o resultado do trimestre encerrado em fevereiro deste ano representa uma alta de 2,9%, ou seja, de mais 400 mil pessoas desocupadas frente ao trimestre anterior, de setembro a novembro de 2020. As contratações temporárias de fim de ano e a pandemia podem ter contribuído com esse resultado? Sim, a pandemia tem uma relação direta com o desemprego, então é natural, porque dentro da economia, você tem um fluxo circular que acaba afetando toda a cadeia de consumo. Então, veja, as famílias hoje, 14 milhões de desempregados, são 14 milhões de pessoas consumindo menos. São famílias que têm menos poder de compra. E, de uma forma geral, analisando especificamente o setor de agronegócio, apesar do setor de agronegócio ser um setor, de uma forma geral, essencial, existe uma queda no consumo. Então, essa análise ela passa não só pela pandemia, a pandemia tem um fator importante também, mas pela característica da economia brasileira como um todo. As famílias com um poder de compra menor acabam influenciando no consumo e nos resultados da economia brasileira de uma forma geral. Agora, Hugo, como você falou, esse caminho da recuperação, vocês acreditam que seja só para o ano que vem, mas eu te pergunto, essa melhora no mercado de trabalho não pode ser sentida nas próximas pesquisas trimestrais do IBGE? Eu falo assim, ao longo de avanços em relação à vacinação, a gente conquistando mais pessoas vacinadas, o mercado de trabalho crescendo, as pessoas empregando mais? Sim, são duas variáveis importantes para a geração de emprego. A primeira variável, naturalmente, é a vacinação. Então, a velocidade da vacinação é diretamente proporcional à velocidade que nós vamos ter de geração de empregos. Porque quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos no Brasil, maior vai ser a velocidade da abertura da economia como um todo. E na economia não existe um setor isolado, ou seja, tudo influencia. As pessoas precisam ter renda para poder consumir.
né? Então, todos os setores são afetados. A segunda variável importante é o diálogo e a articulação entre os governos estaduais e o governo federal, porque esses pequenos e médios empresários ou esses produtores, pequenos e médios produtores, precisam de crédito. Crédito, nesse momento, é essencial para a sobrevivência dos pequenos e médios empresários, dos pequenos e médios produtores, né? Grandes produtores sempre tiveram e sempre vão ter acesso ao crédito, mas os pequenos e médios são aqueles que o governo federal e o governo estadual precisam olhar com mais cuidado. Passando por essas duas variáveis, e essas variáveis andando de forma natural até o final do ano, é possível que a gente tenha uma retomada mais rápida na geração de emprego e renda, né? Então, quando a gente vive dentro da economia, da ciência econômica, um ciclo, né, de depressão econômica, como o que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, a retomada também é rápida, né? Então, depende muito do incentivo do Estado para que a gente tenha uma velocidade maior na geração de empregos no Brasil. E outros destaques da pesquisa mostram a taxa da população desalentada, grupo de pessoas que desistiu de buscar trabalho, foi estimada em 6 milhões de brasileiros. E das pessoas com idade para trabalhar, 48,7% estavam ocupadas. E ainda, segundo o IBGE, a informalidade também cresceu. Nesse cenário, Hugo, você acredita que o brasileiro teve que buscar o trabalho sem carteira assinada diante do quadro da pandemia? Foi a única alternativa? Sim, quando o desalento, é importante salientar o que é o desalento dentro da economia. Quando a pessoa fica desempregada, começa a buscar emprego, não encontra e ela para de procurar. Ela vai buscar outras alternativas. E é natural que as pessoas com volume tão grande de desempregados, a gente não tem a economia não tem espaço para todo mundo. As pessoas vão buscar outras alternativas para sustentar suas famílias, né? Então, nós temos aí até pessoas qualificadas, né, com nível superior e com qualificação para voltar ao mercado de trabalho, mas que não tem espaço. Então, as pessoas vão fazer outras coisas, né? Vão procurar outras alternativas de renda. Isso é natural em tempos de crise econômica. É natural também e importante salientar que quando a economia volta no seu eixo e a gente começa com uma recuperação na geração de empregos, essas pessoas que têm qualificação profissional, elas retornem ao mercado de trabalho organicamente, né? Tem pessoas também que abriram seus próprios negócios, né? Então as pessoas vão buscar alternativas de renda, e isso é natural em tempos de crise. Importante dizer que carteira assinada, né? Hoje a gente tem uma flexibilização nas regras do Ministério do Trabalho em termos de contrato de emprego. Então, tem pessoas que trabalham como pessoa jurídica, tem pessoas que trabalham tempo parcial, as famílias, de uma forma geral, estão buscando alternativas de renda para passar por esse período sem maiores preocupações. E, Hugo, vamos falar um pouco mais do agronegócio, né? O setor tem alcançado bons resultados. Em relação aos postos de trabalho, uma análise feita pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com base nos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra que no primeiro trimestre de 2021 foram gerados 60.575 novos postos de trabalho. E esse é o melhor resultado, né, para o período desde 2007, quando foram mais de 64 mil. Como você avalia, então, o desempenho do setor a partir desses dados do CAGED? Comparativamente, o setor agro, comparando com os outros setores da economia, ele foi muito bem, né? Ele teve ali uma geração de emprego, principalmente para aquelas atividades exportadoras, essencialmente, que você consegue exportar para o resto do mundo. No Brasil também houve uma manutenção do consumo de alimentos. A América Latina também não se descolou dessa realidade. Então, a tendência, analisando o próximo semestre, né, de junho até dezembro de 2021, é que tenha, sim, um incremento na geração de empregos no setor agro, principalmente com a abertura das outras economias que estão se recuperando do coronavírus. Então, importante a gente analisar que o coronavírus, né, a crise do Covid, ele não impacta só a economia nacional, né? Os setores exportadores também são levemente impactados,
com a abertura das outras economias na Europa, principalmente, na Ásia, na Austrália, né, os países que são consumidores do agro no Brasil, isso tende a incrementar ainda mais as exportações e a geração de emprego. Algumas características importantes para salientar aqui no Brasil, no setor agro, principalmente a geração de empregos, porque em determinado momento faltou oferta daquele determinado produto, por exemplo, gado para abate no campo. Então, são situações muito específicas que se descolam da realidade dos outros setores no país, comparativamente a serviços e varejo, por exemplo, que ficaram aí sem operar praticamente durante um ano. Então, a realidade ela é positiva comparado com os outros setores. Também tem duas variáveis importantes, como eu salientei anteriormente, vacina e crédito, para que tenha um incremento ainda na geração de empregos no setor agro no Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agromanhã. Hugo Garbi, especialista em economia e finanças empresariais. Um prazer ter você aqui com a gente, informações extremamente relevantes para o nosso público. Prazer foi meu, um bom dia para vocês, um prazer estar aqui com vocês.